Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje falaremos sobre coaching e mentoria e como esses profissionais que praticam essas técnicas podem nos auxiliar para impulsionar a nossa carreira. Uma das questões centrais do trabalho de coaching, né, e também do de mentoria é o autoconhecimento, que é uma das habilidades mais desejadas hoje nos profissionais aí pelo mercado. E um profissional que se conheça, que tenha a qualidade de saber pontuar os seus pontos fortes, aos seus pontos que precisam de melhoria, ele tem um diferencial, porque ele tem a capacidade de saber como se desenvolver. Também no campo da empresa, né, no campo profissional, uma pessoa numa função de gestor, se ele tem um autoconhecimento e ele for montar, por exemplo, um time, ele vai ter a habilidade de trazer para trabalhar com ele pessoas que possam complementar as suas habilidades e as suas competências. Mas, dentro desse cenário, o que é que o coach, o que é que a mentoria pode fazer por nós? Porque quem não tem o autoconhecimento, quem não se conhece, quem não sabe dirigir a sua vida em termos de desenvolvimento profissional, que não sabe direcionar a uma meta, a objetivos claros e específicos, ele pode contar com um profissional como um coach para lhe ajudar a fazer essas descobertas e direcionar a sua jornada. Mas, e quem não tem essas habilidades, como é que ele pode desenvolvê-las? Como o profissional do coach pode, de fato, contribuir com você que está pensando agora que gostaria de desenvolver a sua carreira? Para que a mentoria serve no dia a dia da gente? Para a gente responder questionamentos como esse, eu recebo hoje, para nos ajudar à reflexão sobre esse tema, o consultor de gestão empresarial, palestrante, treinador comportamental e master coach, Maurício Guimarães. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão. Maurício, muitíssimo obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Fico muito grato aqui de poder contar com você. Feliz em recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo Souza. Eu que agradeço, de fato, né, essa oportunidade de estar trazendo para você esse conhecimento, né, que a gente adquiriu aí ao longo da nossa trajetória profissional e, mais especificamente, atuando como apoiador de profissionais no desenvolvimento de sua carreira. Maurício, para a gente começar, né, eu já falei aí alguns dos títulos e de funções que você desempenha, mas fale um pouco mais sobre como foi que você construiu essa sua jornada profissional. Há mais de 15 anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, né, eu já há 30 anos que eu estou no mercado, né, atuando no mercado, e há 15 anos eu trabalhava numa empresa longa, né, decanária, e eu observava alguns profissionais que estavam no mesmo, ou num nível muito parecido que o meu, tecnicamente falando, de cargo também, e eu observava que essas pessoas com a idade bem mais avançada do que a minha, eles tinham padrões de vida muito parecidos com o meu. E eu pensava, então, se eu continuar aqui dessa forma, eu vou ser um deles. Não desqualificando a escolha deles. Mas eu percebi que se eu ficar aqui nessa trajetória, daqui a vários anos eu vou estar muito parecido com eles no sentido de desenvolvimento, enfim. Logicamente, não desqualificando a escolha de cada pessoa. Mas, para mim, aquilo soou como um sinal de alerta. E aí eu comecei a perceber como é que eu vou, então,
me redirecionar. E aí percebi, me vi como um navio muito pesado que precisava mudar a sua rota, e essa rota não é simples de ser alterada. Mas pequenos movimentos que você faz ao longo da trajetória, quem conhece física sabe que um pequeno ângulo alterado numa trajetória retilínea, lá na frente vai dar um distanciamento muito grande. Então, eu comecei a perceber que eu deveria fazer alguns pequenos movimentos iniciais, né, para que eu começasse a vislumbrar um objetivo profissional bem diferente do que se projetara diante daquele cenário. E assim fiz. Comecei a entender melhor como me redirecionar. E aí só vi duas coisas. Poxa, então lá na frente, se eu mudar de emprego, provavelmente vai ser a mesma coisa, né? Se eu ir para uma empresa semelhante, vai ser a mesma coisa. Então eu fiz o quê? Eu pensei, poxa, só tem duas carreiras, na minha visão, só tem duas carreiras que vai me dar longevidade profissional: professor e consultor. Quanto mais experiente eu for, quanto mais velho eu for, velho no sentido da idade, né, avançada, desde que eu esteja atualizado, desde que eu esteja realmente antenado com o que está acontecendo, eu vou ser mais valorizado, eu vou ser mais bem pago, né? E eu vou durar mais tempo atuando profissionalmente e cada vez melhor. E assim comecei a trajetória, comecei a estudar. Aos meus 37 anos, eu fui fazer o meu primeiro curso superior. Estudando à noite, pagando do bolso, faculdade particular, e foi a partir daí que eu usei na íntegra mesmo aquela frase, que eu não sei quem é o autor. A gente vê o mundo da janela do nosso conhecimento. E aí aquilo se incorporou, passou a ser uma verdade para mim, porque quanto mais eu estudava, mais as oportunidades apareciam, mais eu começava a observar coisas que já estavam lá, e aquilo é como se não fosse para mim. E aí criei toda uma trajetória de estudo, de especializações, enfim. E é um longo currículo, de fato, né? E uma longa história, atuando especificamente no desenvolvimento da gestão empresarial. Mas, assim, o que fica de muito claro aí na sua explanação é que o aprendizado ele é contínuo, né? Você está sempre aprendendo, sempre estudando para você se manter relevante no mercado. Exatamente. E nesse momento, Ronaldo, eu não sabia o que era coach, eu não sabia o que era mentor, eu não tive mentores nem coaches para me ajudar, mesmo pelo desconhecimento também que não existia. Não sei quem. Eu acho que quem tem que me ajudar são meus amigos, são meus conhecidos, é meu chefe, ou meu colega de trabalho. Então, sozinho eu criei esse redirecionamento, que não é o que acontece com muitos profissionais. Exatamente, vai ser a trajetória de toda a nossa conversa hoje aqui. Isso. Mas para a gente começar já aqui no nosso tema, Maurício, coaching ou mentoria? Quando é que a gente pode recorrer a cada uma dessas técnicas, né? Explica aí para a gente começar, vá tirando logo essas dúvidas. Muito bem. Eu vou trabalhar sempre em duas vertentes, tá certo? O profissional de coaching, o profissional de mentoria, né? E um profissional gestor dentro de uma organização que precisa desenvolver a metodologia coaching e a metodologia de mentoria para ser um gestor mais adequado, né? Para engajar a sua equipe. São duas coisas, tá? Enquanto profissional externo, né? Para que serve um coach? Para que serve um mentor? Né? A gente pode utilizar das duas, a gente pode mesclar, pode ser híbrido sim, mas aí separadamente o que é cada um. O coaching é um processo onde a gente vai despertar em alguém a vontade, o engajamento para direcionar-se para um objetivo que ele já tem desenhado. E se ele não tem um objetivo desenhado e está perdido, né? Ele está ali numa condição de, poxa, eu sei que eu preciso fazer algo, mas eu não estou sabendo por onde começar. Ou eu tenho vários objetivos e estou patinando entre eles e não consigo avançar em nenhum. Então, pode ser o que já tem um objetivo e quer avançar, pode ser um que não sabe para onde vai, e pode ser que um esteja com várias opções e não sabe
qual escolher e como traçar esse caminho. O coaching, a metodologia de coaching vai ajudar essa pessoa a tomar a decisão e começar a traçar uma trajetória com as suas próprias mãos, com os seus próprios pés, sem que o coach, o profissional coach, diga o que ele tem que fazer. Então, são técnicas e ferramentas que a gente utiliza que a gente consegue, sim, fazer com que a pessoa se direcione, mas a gente não diz o que ela tem que fazer. A gente desperta nele, né? Tira de dentro dele o que ele precisa fazer, através das técnicas de coaching. Na mentoria é diferente. A mentoria é geralmente conduzida por um profissional que conhece daquela trajetória que você quer seguir, conhece daquele objetivo. Ou seja, se Ronaldo foi ascendido, promovido a uma função gerencial e ele nunca foi um gerente, e talvez naquela organização não houve uma preparação para gerente, que é o que normalmente não acontece. Normalmente não tem essa preparação anterior, vamos fazer um curso de gestor, para depois você ser submetido à gerência. Geralmente a pessoa é promovida pelos métodos, pelos resultados, tal. E aí ele procura um profissional. Maurício, eu preciso traçar um plano de trabalho, de liderança, de gestão estratégica dentro daquele meu setor. E aí ele precisa, se ele precisar de uma ajuda externa, ele vai procurar alguém que já tenha passado por essa trajetória e que saiba, que tenha uma metodologia que ajude-o a seguir aquele caminho mediante as orientações diretas do mentor. Então, o mentor direciona, o mentor diz o que ele tem que fazer, mas diz não é no sentido de opinião, diz no sentido de convicção baseada na sua experiência dentro daquela trajetória. Então, o mentor, ele sabe porque ele está falando aquilo lá. Então, ele dá a orientação para a pessoa seguir o caminho. Então, essa é a diferença de um e de outro. Quando na organização existe um gestor que tem o domínio desses métodos, desses dois métodos, aí já está dentro de casa, já está dentro de casa, ou seja, aquele gestor que é o mentor, mas não é um mentor natural, ele é um mentor, ele nos ajuda, não, é um mentor que tem técnicas, que sabe conduzir realmente um processo de desenvolvimento, então, melhor ainda. A gente pode também ver por uma perspectiva, né, de que o coaching, né, ele tem mais ciência envolvida nele, né, de você buscar recursos na neurociência, na psicologia. Já a mentoria é mais a expertise mesmo que vai estruturar aquele trabalho, não é isso? Pois é, e aí vem um diferencial de um profissional que domina as duas metodologias. E quando o profissional, você está atuando como mentor, e o profissional não tem a motivação suficiente, quando ele não entende que comportamentos precisam ser adquiridos para seguir aquele caminho, né? Então, não basta só a experiência do mentor. O mentor vai ter que entrar em outra área de conhecimento, né, para ajudar e despertar. E aí vem aquela questão do modelo híbrido de atuação, né? Hoje, pelo menos, tive uma sessão hoje à tarde, finalizando um processo de mentoria para empreendedorismo de uma psicóloga lá de Recife, que está desenvolvendo, saiu da empresa faz 2 anos já, e está atuando como empreendedora na área de psicologia organizacional, aquela coisa toda. E hoje, praticamente, eu fiz uma sessão de coaching com ela, porque a gente estava falando de educação financeira, e aí, comportamentos. Então, se eu não dominasse a técnica de entender o comportamento dela e instigá-la para passar a ter uma educação financeira adequada para esse novo momento dela, eu ia só dizer, use essa planilha, faça isso aqui, controle dessa forma, vá assim que dá certo, entendeu? Então, não é que é insuficiente, mas fica muito mais rico quando o profissional tem o domínio das duas. Entendi. Mas, Maurício, a gente vive hoje uns tempos assim de muitas incertezas, né? Hoje se fala da dificuldade que você tem de planejar uma carreira, até porque se fala em carreiras multidirecionais, né? Que você tem que ter habilidade de várias áreas para estar preparado para a oportunidade que aparecer. Como é que, num cenário como esse, né, o coaching, ele auxilia principalmente os mais jovens que têm essas ânsias
e essas necessidades aí, como é que o coach, a mentoria, pode auxiliar num cenário de incertezas e de multicarreiras dentro de uma mesma carreira? Muito bem. Primeiramente, para que alguém se submeta a um processo de coaching, ele precisa querer, né? A pessoa precisa querer. Uma pessoa que quer sair das drogas, lógico que a comparação não tem sentido nenhum, mas é só um paralelo. É, Se alguém quer sair das drogas, ele tem que querer sair das drogas. No coach também, para que você seja submetido a um processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento suficiente, que lhe dê a condição de partir para uma nova direção, você tem que entender que aquilo realmente vai te ajudar e que, de fato, você precisa de uma ajuda. Então, quando o profissional se predispõe ou se dispõe a isso, então, onde é que o coaching entra? O coaching entra exatamente observando quais são as opções que você tem, o que você quer, de que forma você quer. Então, é feito uma avaliação do estado atual, né? Como a gente fala, usa muito essa questão do estado atual e o estado desejado. Então, deixa eu identificar aqui. E eu tenho uma ferramenta muito interessante, ela foi até apresentada num treinamento que eu fiz em Lima, no Peru, né, para o pessoal lá que estava fazendo, que é a técnica da balança que eu coloco. Então, eu escrevo de um lado e do outro, o que é que você quer? Ah, eu quero isso. Vamos pesar agora os pontos favoráveis para você ter bons resultados nisso. E aí, nas várias áreas da vida, na família, o que é que o que é que tem bom na tua família que te favorece? Financeiramente. Então, a gente faz todo um contexto lá, tipo um mapa mental, como se fosse um mapa mental, não é? E depois a gente vai. E quais são os pontos desfavoráveis para isso aí que você está querendo? Então, ele vai lá e fala tudo aqui. E aí ele começa a visualizar se é bom ou se é ruim tomar aquela decisão. E a gente pode fazer um outro mapa para alguns pontos principais, alguns objetivos principais que ele quer. Então, o ponto de partida do coaching é exatamente isso, é identificar isso. E na sequência, identificar se o perfil comportamental dele atual consegue envidar todos os esforços, ou seja, por meio dos seus pontos bons, né, você consegue realmente seguir aquele caminho, né, com o que você já tem. Ou se você vai precisar desenvolver outros comportamentos, porque comportamento é uma coisa que se muda, né? Comportamento é como você externa o seu pensamento, como você externa, a grosso modo falando, como você externa o seu caráter, a sua personalidade, e essa forma de externar, ela pode ser um pouco diferente. Eu posso me tornar uma pessoa mais tranquila, eu posso me tornar uma pessoa mais observadora, eu posso me tornar uma pessoa mais rápida, posso sim, eu posso melhorar alguns aspectos do meu comportamento. Então, o coaching, o processo inicial, vamos colocar assim, a primeira etapa de um processo de coaching é exatamente fazer todo esse levantamento para saber, ok, é isso que você quer? Esses são os comportamentos? Então, o que é que a gente precisa mudar nesse comportamento? O que é que precisa adequar? Ou vamos testar essa sua decisão? E assim, eu acredito na pessoa. Mesmo vendo, cara, esse negócio não vai dar certo, eu não posso. Porque o coach, ele não pode julgar. Ele não pode julgar a decisão do seu coach, como a gente fala, o cliente. Então, vamos testar? Vamos testar. E aí ele começa a ver, não, cara, não é isso. Não é isso. Eu não vou conseguir mudar meu comportamento para que isso aconteça. Então, o que é que você quer? Volta e vai. Então, é muito interessante o processo. Ajuda demais nessa definição para onde ele precisa ir. Então, eu poderia concluir que, independente das questões externas, se nós estamos num mundo com instabilidade, se as carreiras têm que ser redirecionadas a todo instante, o fundamental no coach é algo de você para você mesmo, independente dessas externalidades. Totalmente. Totalmente. Mesmo porque, trazendo para o mundo corporativo, hoje também de manhã eu tive uma sessão com uma empresária e a gente estava fazendo exatamente a análise da curva de valor. É uma ferramentazinha que a gente tem de comparação de atributos de concorrentes em relação à empresa dela. E é isso, é observar como estão os movimentos do mercado e por que esses aqui estão fazendo e você não está fazendo.
Então, esquece, entre aspas, a pandemia, esquece, entre aspas, a crise. O que é que tem, por que tem gente muito parecida com você que está conseguindo e você não está? Então, no processo de coaching, é bem isso também, como você bem colocou. Por que você não está fazendo, mesmo existindo a oportunidade, existindo a condição? Então, essa é a linha de pensamento. E a pessoa começa a perceber, faz sentido, eu preciso olhar para mim primeiro e seguir diante do que eu tenho, com o que eu tenho. Como você vem pontuando bem aí as suas colocações com os exemplos, né, da sua vivência e do seu trabalho, mas, assim, se eu quero potencializar a minha vida profissional, que tipo de ajuda, né, eu vou procurar um mentor, eu vou procurar um coach, como é que é isso aí? Muito bem. Dois aspectos importantes aí da sua pergunta que é muito, muito pertinente, essa questão da potencialização. Ou seja, eu já sou bom, eu preciso de ajuda, né? Quem procura coach, quem procura mentor, quem procura psicólogo, não é porque está no fundo do poço, não é porque está perdido, não é porque não sabe o que fazer da vida, não é. Nesse caso específico aí da tua pergunta, eu já tenho noção, eu já sei, eu já conquistei muita coisa, mas eu quero dar um salto. Eu quero dar um salto porque diante, sim, do cenário agora, eu preciso dar mais velocidade e eu não estou sabendo dessa velocidade. Eu tenho toda uma trajetória que foi construída ao longo dos 15 anos. Eu não tenho mais 15 anos para recomeçar. Eu tenho 6 meses, talvez, dependendo do seu objetivo. Eu tenho 1 ano. Então, como é que eu faço isso? Então, ele vai procurar ou um mentor ou um coach, né? No meu caso, eu faço as duas coisas. Então, assim, vai depender muito da sua habilidade de conduzir processos. Então, vai procurar um profissional que diga, Maurício, o que é que você acha? Por onde a gente precisa começar, tá? Eu indico o híbrido. Eu indico o híbrido, porque é uma pessoa que já tem uma certa experiência, ele já tem resultados, ele quer potencializar isso. Então, ele vai precisar de direcionamentos, mas ele vai também precisar de fazer algumas coisas com as suas próprias pernas. Então, é um processo híbrido mesmo, porque é um profissional já com uma performance mais avançada, então ele precisa de uma solução, inclusive, mais complexa. Complexa não para ele fazer, mas complexa no sentido de utilização de mais recursos. E aí, nesses casos, eu utilizo mais recursos, porque aí a gente consegue mostrar a ele, primeiro, a nossa competência em ajudá-lo, né? Para ele me contratar. Senão nem me contrata, porque se eu disser, eu vou dizer o que você tem que fazer, ele vai dizer, não, mas eu já sei. Ou, eu vou te instigar, cara, mas você não vai me dizer o que eu vou fazer? Já aconteceu isso comigo. Eu quero que você me diga. Ok, então é uma mentoria, não é processo de coaching. Então, e aí, um profissional que quer potencializar, já ele está num nível, na minha visão, um nível que já quer um direcionamento bem mais assertivo e bem mais eficiente. Então, se eu sou um novato, estou pegando pela primeira vez um cargo de gerência, vou ter que liderar uma equipe. Você diria, você como profissional da área, você recomendaria para uma pessoa assim que ele deveria ter uma mentoria, que ele deveria ter um mentor para ele ser melhor sucedido? Isso aconteceu comigo. É interessante que toda a minha trajetória de estudo, desenvolvimento, foi em busca do meu próprio sucesso, né? E hoje eu ajudo as pessoas baseado no que eu vivi. E eu vivi isso, Ronaldo. Quando eu fui, acho que foi em 2011, 2012, não lembro exatamente o ano, que eu fui promovido, né? Passei num processo interno de uma multinacional e fui promovido a gerente de operações. E eu me lembro como hoje, às vezes eu andava pelo corredor assim, cara, eu queria que alguém me dissesse se eu estou indo bem. Não sei se você já passou por isso, né? Não que você não tenha um gestor que você possa conversar, não é isso. Não que não tenha um RH que te dê apoio, te dê ajuda. Não, mas é assim, você com os seus botões, você queria que alguém chegasse e dissesse, cara, não é por aí. E não é só o teu colega de trabalho que fica dando opiniões sobre a tua trajetória, mas alguém que me dê realmente um direcionamento dentro da empresa, né? Muitas vezes não tem isso. Isso não quer dizer que teu chefe é ruim, não.
Não quer dizer que ele é despreparado, não, não. Mas, diante de uma metodologia que existe, tanto para mentoria dentro da empresa, quanto de coaching empresarial, o business coaching, ou executive coaching, que são coisas diferentes, se o profissional não tem isso na empresa, por vários motivos, enfim, então você precisa procurar, se é que você quer realmente, e eu acredito que quem assume um cargo desse está com a bola de ouro na mão para mostrar realmente por que você conseguiu isso, né? E existem empresas, por exemplo, no polo aqui existem empresas no mundo inteiro assim, mas eu tenho conhecimento. No polo aqui da Jeep, né, na divisa ali Goiânia, divisa não, em Pernambuco, tem empresas lá, são várias empresas que já tem empresas que têm coaches funcionários, assim como tem, assim como tem o zelador, assim como tem o recepcionista, assim como tem um analista financeiro, tem coach, que é aquele cara que não é o seu chefe, ele não vai lhe cobrar. Você não tem que estar prestando conta de meta batida para ele. É um cara neutro, né? É como se fosse um psicólogo, mas o psicólogo trata de outras questões, mas o psicólogo organizacional está ali para lhe ouvir, ele não quer mais ser o chefe, ele não vai estar em cima de você, ele vai dentro da psicologia da terapia, né, para que serve a terapia, que é diferente do coach, e o coach vai estar lá dentro, ou o mentor vai estar lá dentro, como aquele cara que vai ter essa linha, que você vai sentar com o cara toda semana, sabe, ou todo dia, como foi o caso dessa empresa que eu vi lá, todo dia o gestor sentava com o coach, 15 minutos, 20 minutos, e aí, e hoje? Como é que vai ser hoje? Tal. Isso é um negócio muito, isso é fantástico. E aí, se a empresa não tem essa condição e você tiver a condição, você vai e procura. Eu tenho um case fantástico de uma multinacional de cimentos que a empresa me contratou para salvar a vida do gestor nessa empresa, porque ele já tinha sido realocado de uma fábrica para outra, como tipo assim, ó, é a tua última chance. Ele me falou que quando saiu de lá, fizeram festa. Eles, Maurício, fizeram festa mesmo. Foram para casa de um pessoal lá, compraram cerveja, compraram bolo. Eu soube de tudo quando eu saí de lá. Ou seja, eu estou pelo um fio na empresa. Eu disse, você vai ter que agora aproveitar essa oportunidade que a empresa está te dando para te levantar. Resultado. Um ano depois do processo de coach, 6 meses, o diretor da empresa me ligou e disse, Maurício, tem uma vaga novamente de gerente geral, que ele não era mais gerente geral, ele tinha sido promovido, rebaixado para gerente de setor. Tem uma vaga de gerente geral exatamente na fábrica que ele está hoje. Eu promovo fulano de tal, porra, olha a responsabilidade que jogou para mim. Eles vamos fazer uma nova avaliação dele, de autoavaliação, e vamos comparar com a primeira, porque aí eu quis certificar que meu trabalho valeu a pena. E a gente comparou, olha aqui como ele era e como ele está agora. Contrato. E ele foi promovido a gerente geral novo, você voltou a ser quem ele era lá atrás. Então, assim, mas uma multinacional, com profissionais, com gestores extremamente experientes, com departamento de RH, tudo mais, mas acharam melhor trazer uma pessoa neutra de fora para ir lá e dar esse apoio. Então, Ronaldo, tem, assim, muitos cases, muita coisa interessante. Ô, Maurício, eu falei no meu texto introdutório, né, sobre o autoconhecimento, e a gente fazendo qualquer leitura rasteira, né, sobre coaching, né, a gente vê que a base está no autoconhecimento. E aí, assim, autoconhecimento, inteligência emocional, social, na sua opinião, de fato, elas é quem alicerçam o desenvolvimento de um profissional, ou você analisaria, né? Como é que você analisaria essas competências, ou você colocaria mais alguns outros elementos nesse alicerce? Bom, como tanto um processo sério de mentoria e de coaching, ele é alicerçado em outras ciências, né? E é um método, né? É uma metodologia, por isso tem sequência, tem ferramentas, né? Não é uma coisa empírica, não é um ancião do tempo, né, usando a linguagem bíblica, né, um ancião que viveu já 70 anos e vai lá dizer exatamente o que você tem que fazer. Não que um ancião, um ancião de fato, nos tempos de hoje, uma pessoa idosa, não tenha condição. Sim, ele vai ter condição de nos dar conselhos maravilhosos, maravilhosos, mas conselhos, conselhos.
E segundo Napoleão Hill, naquele livro A Lei do Triunfo, né, ele fala que conselho, a probabilidade que algo aconteça mediante um conselho é de 10%. Entendeu? Porque, e aí vem aquele ditado lá, né? Que eu não sei se é chinês, mas se conselho fosse bom, né? Não se dava, se vendia e caro, né? Então, assim, a base, sim, é utilizar, respondendo a tua pergunta, o autoconhecimento, porque faz parte da metodologia, tanto da mentoria quanto do coach. Porque a gente acha que se conhece, Ronaldo. A gente acha que a gente se conhece, mas muitas coisas a gente se sabota, muita coisa a gente bota debaixo do tapete, muita coisa a gente deixa para lá, isso aí não tá me atrapalhando, não. Eu já me resolvi. Não resolveu nada, você não resolveu, você escondeu, você deixou para lá. E agora você precisa corrigir isso aqui, porque num momento crítico nessa trajetória nova que você tiver, aquilo pode vir à tona e pode te atrapalhar, entendeu? Então, é sim fundamental, eu não abro mão, né, de utilizar essa base inicial que é do autoconhecimento. E aí, em relação à inteligência emocional, não é modinha, porque isso é uma coisa de décadas. Quando Daniel Goleman escreveu lá o Inteligência Emocional lá atrás, já se falava muito nisso. Então, assim, hoje não, virou modinha, tá? Inteligência emocional para cá, inteligência emocional para cá. Mas por quê? Porque o mundo está muito diferente. Ah, Maurício, mas daqui a 10 anos a gente vai dizer que o mundo está diferente, daqui a 20 anos vai dizer que o mundo está diferente. Mas a velocidade das mudanças que ocorreram, tanto tecnológicas nos últimos 20 anos, foi um negócio vertiginoso, é exponencial. Então, o mundo está bem diferente. Não é bem diferente, ele sempre estará diferente, mas ele mudou muito em pouco tempo, principalmente no ambiente profissional. Eu sou um cara que vou fazer 50 anos daqui a 3 meses. Cara, eu vivi num mundo que não tinha isso aqui. Eu vivi as duas coisas, não tinha computador, né? Não tinha mouse, não tinha. Então, assim, é uma mudança muito drástica, né? Então, a inteligência emocional vem, basicamente, assim, são 5 pilares que ele trabalha lá na inteligência emocional, mas, assim, a base é como é que está seu comportamento diante desse cenário? Como é que você está se comportando com você mesmo em relação ao cenário? E como é que você está se comportando com o outro diante desse cenário? Né? A inteligência emocional vem para você entender se você está conseguindo gerenciar muito bem essas emoções diante desses atropelos, diante desses riscos iminentes, né, de dar algo errado. Então, é fundamental se conhecer muito bem, e aí, dentro da base do desenvolvimento da inteligência emocional, é exatamente o primeiro pilar, autoconhecimento. Entendeu? Então, sim. Aí dão outros nomes também. Inteligente. Tem um artigo que eu vou indicar para vocês darem uma lida aí. Muito bom, viu? Eu vou já como você, aqui eu já vou passar. Como você já é o VIP aqui, eu vou já passar no privado para você, tá? Um artigo que está lá no meu site que eu denominei, eu procurei esse termo e não achei na internet. Então, eu inventei. A inteligência omni do gestor. Omni-inteligência do gestor. Ou seja, não é só inteligência emocional que um gestor precisa, ele precisa desenvolver outros tipos de inteligência para poder lidar com os desafios da gestão dentro de uma empresa. É um artigo muito bom, eu consegui fazer muito bom. Eu sempre escrevo, coloco lá no blog, no meu site da Seva Consultoria, e sempre tem uns artigos legais assim. Eu acho legal, porque eu penso muito antes de escrever, eu pesquiso, eu dou uma olhada, e são curtos, assim, 5, 6 minutos de leitura, numa lauda só. E essa omni-inteligência, ou seja, além da inteligência emocional. Então é isso mesmo, é bem assim que você falou aí. A gente já está caminhando aqui para o final, mas assim, de uma forma bem objetiva, porque eu queria fazer essa pergunta e o tempo já está se esgotando. Como é que você vê aí o futuro do coaching, da mentoria, nos cenários que se desenham de futuro? Muito bem. Do coaching, os profissionais bem qualificados, bem informados, né, que têm boas formações e que têm já resultados comprovados, esses profissionais eles vão se destacar. Aliás, já estão se destacando, né? Já estão se destacando. Então, o futuro é esse, é cada vez mais as pessoas procurarem profissionais que ajudem, né, e ajudem bem. E o futuro da mentoria? As pessoas às vezes preferem, eu não vou fazer um curso superior, vou procurar um mentor para saber o que é que eu faço.
As pessoas querem um direcionamento muito rápido das coisas. É um direcionamento muito rápido, não. Eles querem agir muito rápido dentro do cenário que está em mudança constante. Então, o futuro é esse. Maurício, eu quero fazer isso aqui. Como é que eu faço? Calma, não é um conselho. Vamos traçar um trajeto de curto prazo, com pequenas fases, para que a coisa aconteça. Então, o futuro é esse, é as pessoas procurarem cada vez mais profissional que diga o que tem que fazer e que dê um direcionamento muito mais rápido para ele pegar atalho. Muito bem, Maurício. Obrigado aí, para a gente concluir, me diz aí, o que é que te move hoje como profissional? O que é que te dá aquele gás assim? É interessante, né? Porque a nossa empresa é uma empresa de desenvolvimento de capital humano. Não tem como trabalhar nessa área, de trabalhar gestão estratégica, como a gente trabalha, como o pilar principal, o guarda-chuva, né, da empresa nossa, trabalhar gestão estratégica sem trabalhar as pessoas. Ah, então vocês são empresa de RH? Não, a gente não é empresa de RH. De IDP, de RH, não é. Mas a gente entende que o capital humano, ele precisa ser desenvolvido. Poxa, que legal, mas assim, o que é que te move a trabalhar com desenvolvimento de capital humano? Né? É a tua pergunta. Eu não sei. Eu não sei de onde veio isso, mas é o quê? A vontade de ajudar as pessoas. Vontade de ajudar. Quando você se vê, na verdade, você está ajudando as pessoas. Você está ajudando o profissional a tomar decisões, você está ajudando a pessoa a seguir em frente num caminho mais adequado. Então, no fundo, gostar de ajudar as pessoas e querer evitar que elas passem pelo que eu passei. É mais isso. Tá certo, Maurício. Muitíssimo obrigado, viu? A gente chega com essa pergunta, né, e essa sua objetividade, né? A gente chega aqui ao final. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Pessoal, esse foi Maurício Guimarães, né, falando aí sobre o papel do coach, o papel da mentoria e a necessidade que todos nós profissionais temos de melhor nos conhecermos para melhor direcionar a nossa vida profissional, para que a gente possa, de fato, crescer profissionalmente com uma certa metodologia, utilizando-se de ferramentas. Se você gostou, deixa seu like aí, compartilhe o vídeo, faça com que esses ensinamentos de Maurício alcancem muito mais pessoas. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até a próxima.